guerreiros do IFRR. Nós estamos, essa é a nossa última semana de aula, referente à disciplina de eventos, não, cerimonial, protocolo e eventos. A minha mente ainda não está legal. E essa é a nossa última semana referente ao módulo 4, ou seja, ao quarto bimestre. Então, antes de começar a matéria, começar a aula em si, eu quero passar umas orientações para vocês. Qual é a agenda da semana? Essa agenda eu já botei no grupo do WhatsApp. Então, ontem, segunda-feira, feriado, dia 2, finados, não teve aula. Hoje, nós temos aula do nosso conteúdo da apostila do módulo 4. Amanhã vai ser a recuperação dos alunos que ficaram pendentes na avaliação que vocês fizeram semana passada, tá? Então, se alguém teve nota abaixo de 7, hoje à noite mesmo eu vou estar passando para vocês quem foram esses alunos que tiveram notas abaixo de 7. Então, esses alunos vão fazer a recuperação, tá bom? Que é referente a AV3. Então, fazer a recuperação referente a AV3. Quinta-feira nós vamos ter uma aula extra, tá bom? Isso aí eu vou poder falar com vocês, a gente pode até combinar o horário. Quinta-feira eu vou dar uma aula fora do conteúdo, é uma aula extra sobre etiqueta. Lembra que eu falei para vocês se a gente conseguisse fazer o conteúdo direitinho e aí a gente ia passar? Então a gente vai ter essa aula de etiqueta no cerimonial. Questão de postura, roupa, a questão de composição da mesa. Então não é obrigatório a participação de vocês na quinta-feira. Caso você assistir, vai ser uma aula diferente. Eu vou tirar uns trechos de vídeo, vou ver o que eu faço, de uns filmes para a gente analisar, tá bom? Mas não vai cair na prova e não vai ser obrigatório quinta-feira. E na quinta-feira eu vou liberar a AV4, tá? E sexta-feira a recuperação da AV4. Agora eu quero que vocês abram a câmera de vocês e que vocês façam as perguntas que vocês precisam para tirar dúvidas. E aí, pessoal, vamos lá. Rosana, Hilary, Beatriz, Ricardo, bora? Então, quais são as dúvidas? Que dúvidas vocês têm? Nenhuma. Eu não acredito que vocês não tenham nenhuma dúvida. Hum? Não que vocês não porque vocês não são inteligentes, é porque todo mundo tem uma pergunta, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou aproveitando que vai ficar gravado para vocês prestarem atenção. Alguns alunos, eles não estão conseguindo fazer a prova e não estão tirando nota boa. Gente, as provas, eu nunca fiz umas provas tão boas na minha vida. Os meus alunos. Eu acho que os alunos do ano passado, eles devem estar bravos, porque eu nunca fiz uma prova tão fácil na minha vida como eu estou fazendo avaliações para vocês. E eu quero só, eu não vou mostrar a pessoa, mas eu quero só mostrar para vocês uns detalhes que vocês não percebem. Quando vocês vão ler a questão, vocês não observam o enunciado da questão, o que eu estou perguntando. Por exemplo, tem aluno que eu digo assim, marque a questão incorreta. Aí ele marca as certas e deixa a errada lá. Ou então, ao contrário, marca a questão correta, aí ele marca a errada. Ou então eu coloco assim, marque as alternativas. Ele só marca uma. Se está no plural, quer dizer que é mais de uma alternativa, não é verdade? Então acaba que vocês não poderiam tirar a nota melhor e não tiram, porque não prestam atenção. E está muito fácil, tá umas questões muito fáceis. Então, por exemplo, essa daqui, vou só para mostrar para vocês, que é a prova de recuperação. Eu acho que, como vocês estão vendo minha tela, né, dá para vocês olharem. A prova de recuperação que eu fiz com alguns alunos. Então, aqui dizia assim, ó, em relação aos critérios de uso de precedência na visão de Ness Spence, marque as alternativas corretas. Então, significa dizer que aqui tem mais de uma alternativa. E aí vai uma dica, tá? Para a professora Bárbara dar para vocês. Toda vez que eu usar esse quadradinho aqui, esse quadradinho, significa que vocês vão marcar mais de uma.
Quando for bolinha, só é um que vocês marcam. Então, por exemplo, se tiver uma questão que é só bolinha, você só vai conseguir marcar uma. Porque se você marcar uma, o sistema não aceita a outra. E quando você for o quadradinho, é mais de uma alternativa que vocês vão marcar. O sistema aceita duas, três, quatro, enfim. Então, você vai ter que observar. Vários alunos deixaram de tirar a pontuação máxima na questão porque só marcou uma alternativa, mas lá dizia as alternativas. Ok. Professor, isso é um detalhe. Aham, ok. Nessa questão aqui, eu pedi para você fazer o quê? Olha só. Sobre o decreto que aprova as normas de cerimonial público, de precedência, marque as alternativas que condiz a ordenação adequada dos estados. Então, qual é a ordenação adequada dos estados? Você vai ter que pegar o nome desses estados aqui e colocar na ordem correta. O que que as pessoas fizeram? Os alunos foram lá na lei, copiaram um parágrafo todinho e colaram. Então, só tinha o nome de, deixa eu ver aqui, quantos estados eu tinha colocado o nome, nem sei quantos estados era. Aí eu coloquei a resposta. Qual é a resposta certa? Maranhão, Pará, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Alagoas, Roraima e Amapá. Era só pegar esses nomes e colocar esses nomes que estão aqui embaralhados e colocar eles na ordem correta. Professora, Resumindo, oi. essa questão não tinha na minha prova. É a prova de recuperação do Ah, segundo bimestre. que susto, meu Deus, obrigada. Então, o que eu estou fazendo isso para vocês observarem? Se você fez, porque eu tive alguns alunos que fez essa prova e realmente tiraram notas muito ruins. Então, eu tenho a entender que esse aluno, ou ele não entendeu a prova, ou ele não está lendo, certo? Eu não quero que vocês fiquem com pendências. E a minha intenção é que todos passem. Mas vocês precisam fazer esse esforço. Outra coisa que eu quero deixar bem claro para você. Baixe a sua apostila, leia a apostila. Quem está fazendo as provas desde o primeiro bimestre está observando que se você tiver a apostila na mão, você consegue responder toda a prova. O que está acontecendo? Alguns alunos não estão baixando a apostila, não estão procurando na apostila. Então, qual é a referência? Não assiste a aula, não pega as informações, porque na aula eu estou passando algumas informações, então não assiste a aula e nem lê a apostila. Como é que esse aluno vai aprender? Como é que esse aluno é por osmose? Não sei, se ele encostar assim no computador, no celular, vai dar certo. Vocês precisam se esforçar. Então, a minha dica é essa. Por quê? Porque não é intenção nem minha, nem do Instituto, nem de vocês também, que vocês fiquem com pendência. Vocês não podem ficar reprovados em duas disciplinas, porque senão vocês estão reprovados de ano. Vocês não podem ter mais de duas disciplinas. E vocês ainda têm muitas disciplinas aí para frente. Então, vocês vão ficar pendentes de uma disciplina fácil, que nem essa, e quando for as outras que é mais difícil, né? Então, a minha dica para vocês é essa. Eu precisava começar a aula dando essas orientações. Por quê? Porque ainda tem possibilidade de recuperação. A gente está no quarto, referente à AV4, né? No módulo 4, vocês podem tirar nota muito boa. Quem está com nota pendente. E a outra informação é, vamos dizer que você teve nota ruim no 1, no 2, no 3, no 4. Para você ir para o exame especial, você tem que a somatória das tuas médias, da AV1, AV2, AV3, AV4, né, que é cada módulo, ela tem que dar no mínimo 4. A somatória tem que dar 16, que 16 dividido por 4 é 4. Se der abaixo de 4, você nem vai para o exame. Então, você tem que estar entre 4 e 7, né? Então, a gente pede que vocês observem isso, para que vocês, pelo menos, possam ir para a prova de exame, porque tem alguns alunos que não estão legais, e verdadeiramente eu estou fazendo o possível para que todos estejam aptos. Repetindo, hoje à tarde eu libero, hoje à tarde não, hoje à noitinha, eu libero a nota do módulo 3 e já digo quem está de recuperação. E aí a prova que vocês fizeram sexta-feira passada, se alguém não atingiu a nota 7, vai receber o link no seu WhatsApp e no seu e-mail, o link privado. Se você não recebeu o link, é porque você não ficou. Eu vou lançar as notas no que é acadêmico. E amanhã vai ser dia da recuperação, tá bom?
Alguma dúvida? Não. Gente, alguma dúvida? Não, professora. Eu, pelo menos, Não. Tudo nada. certinho? Tá acabando, viu, gente? Não desanima, não, tá acabando. Olha só. Cadê? Aqui ele já tá fazendo a chamadinha de quem tá todo mundo. Olha, já tem aqui. Theo Tauan. Theo Igor já entrou. Ok. Parece todo mundo. E quantos minutos vocês vão ficar na live? Tá vendo como que essa chamada é top? Aparece quem tá 2 segundos, como aparece quem tá desde o início na aula. Aqui. Vou começar a aula, então. Vamos pegar a apostila. Quem está com a apostila aí? Vamos abrir a apostila. Isso para finalizar, tá? Tá bem, bem, bem fácil mesmo. Aqui. Todo mundo consegue ver direitinho? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, porque quando eu coloco a tela cheia assim, eu não consigo ver vocês, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntam, tá? Então, vamos começar. A gente vai falar um pouquinho, nessa aula, na aula 15, ela fala sobre o cerimonial, continua no cerimonial público, mas ela vai falar um pouquinho sobre o cerimonial universitário, né? Que daqui uns dias eu creio que todos vocês vão estar participando. O que é esse o cerimonial universitário? Ele envolve várias características, ele é um cerimonial muito antigo, né? A gente sabe que tem pessoas se formando, e esse é um cerimonial em que as pessoas verdadeiramente têm gasto muito dinheiro para fazer. Tem gente que gasta até, você encontra mais empresas que fazem eventos de formatura do que até casamentos. A gente está observando, assim, uma característica muito grande, que as pessoas, antes de se formar, os alunos, eles fazem pacotes para pagar pacotes de festas de formatura, né? E ele fala assim, de acordo com o Veloso, ele diz que o papel da universidade ao longo do tempo foi e tem sido de promover a educação superior, desenvolvimento científico, tecnológico, literário, artístico, cultural e social, né? E dentro desses objetivos, a gente nota, já que a universidade, ela detona de muito tempo, desde a época medieval, e sempre teve esse cerimonial. Antigamente, ele era muito mais pomposo. Por quê? Porque só eram pessoas muito ricas e a nobreza que tinha condições de participar de uma faculdade, né? Então, os pais dos nobres mandavam seus filhos, geralmente toda a família tinha que ter na área jurídica, um médico e um padre. Era uma característica de uma família que era bem sucedida, ela tinha que estar dentro de todos os poderes da sociedade. Ainda não deixa de não ser, né? E aí, a gente observa, ele vem falando um pouquinho sobre a origem do cargo do reitor, né? A questão do reitor foi reconhecido no século XIV, juntamente com as universidades. A gente vê aqui a importância do cerimonial universitário. O cerimonial universitário tem grande relevância dentro do meio acadêmico, pois é ele que resgata e organiza todos os aspectos históricos e simbólicos para a execução de um evento dentro do âmbito da universidade, tá? E eu queria abrir com vocês aqui uma linha. Vou colocar aqui no YouTube, cerimonial de colação de grau. Gente, é um negócio tão chique. É que é chique. Que é tão... que mexe tanto com as pessoas. Por exemplo, toda vez que eu ia fazer cerimonial de colação de grau, eu sinto que as pessoas, elas estão, tipo assim, é um sonho realizado, é um marco na minha vida, é algo tão assim que a família vai, é orgulho. Tem pessoas que na família que nunca teve ninguém que se formou, e aí o pai se forma, um irmão, ou o pai e a mãe nunca se formaram, mas o filho está se formando. Então você vê que naquele momento é um tipo de evento de que as pessoas se sentem muito orgulhosas, se sentem vitoriosas, né? É um tipo de evento muito bonito. Existe uma diferença entre a colação de grau,
da formatura. A festa de formatura é uma festa que você organiza com a sua equipe do jeito que você quiser. Mas a colação de grau é um ato solene em que o reitor, como autoridade máxima daquela universidade, ele vai, com o capelo dele, né, instituir e dizer, cola o grau, quer dizer que você está apto a atuar naquela área. Então, é muito bonito, assim, um negócio bem... como é que se diz? É bem... eu não sei falar para você, emocionante, a palavra seria isso. Eu queria achar que uma colação de grau é porque eu esqueci de abrir antes, né? E a colação de grau, ela tem vários aspectos. Tem desde a entrada, deixa eu ver se eu coloco aqui, da UFRR, que eu conheço já todo o protocolo, vai ficar mais fácil. Só tem pedaços da colação, não tem uma colação inteira. Enfim, mas tudo bem. Depois eu acho e mando o link para vocês. Então, essa colação de grau é um momento muito importante para as famílias, né? Vamos ver o que ele fala mais aqui. Outra coisa que é observado, que nas cerimônias de colação de grau é a vestuária. Se vocês olharem aqui nas fotos, nos vídeos, eu sei que vocês estão conseguindo ver minha tela, as pessoas, elas sempre usam essa estrutura, que era uma estrutura que era uma roupa, que a gente chama de beca, e essa beca, ela é uma característica de poder e autoridade. Se você observar, os juízes usam essa beca, os magistrados usam essa beca. Então, essa é uma vestimenta para se dizer que era uma vestimenta de doutor, é uma vestimenta de honra, é uma vestimenta de respeito. Então, por isso é uma característica. E as faixas condiz com o curso. Depende do seu curso. A área de medicina é uma cor, a área da saúde é verde, a área de administração é vermelha, não é azul, e a área de direito é vermelha, então tem várias faixas, são várias cores, tanto que o pessoal também tem um anel de formatura que manda fazer a pedra do anel da cor que você está colando o grau também, né? Vamos ver aqui mais. Aí os tipos de cerimônia de universidade, a gente tem ortoga de grau de curso, ou seja, terminou graduação, especialização, mestrado, transmissão de cargo, que é aquilo que a gente fez aqui no Instituto, quando a professora Cida tomou posse ano passado. Não sei se vocês lembram o que a gente fez. Então, troca de cargo, ou seja, sai um reitor, entra outro, vice-diretor. Então, reitor, vice-diretor, decanos, diretores acadêmicos, que são os diretores dos campos, que a gente fala, que tem o Boa Vista, o Zona Oeste, a universidade são departamentos, tá? E os órgãos. E atribuição de títulos. Atribuição de títulos é quando essa pessoa, por alguma coisa, ela fez algo honroso ou algo a mérito, então ela tem essa atribuição de título como doutor honoris causa, professor, professor honrar ao mérito, enfim. Dentro da cerimônia de colação de grau, a gente observa que ela tem toda uma estrutura. Qual é a estrutura? Vamos ver aqui. Esse aqui, gente, é o roteiro, tá? Lembra que na questão, eu acho que foi da V3 que eu coloquei sobre roteiro. Foi na V3? É que eu não corrigi ainda, mas eu acho que é a V3 que fala de roteiro. A V2? Foi a V2? A V2, Tawan? Então, a V2 a gente fala de roteiro. Agora também é a mesma coisa, o roteiro dessa solenidade. Como que ela é feita? Entrada das autoridades, depois o responsável da realização do evento, que é o reitor ou representante, depois entrada do paranif, patrono em nome da turma, entrada dos professores homenageados e só depois entrada dos formandos. Por quê? A gente sempre fala que a autoridade máxima ele é a última a entrar. Mas nesse caso de colação de grau, a gente quer dar ênfase ao formando. Então, por isso que primeiro entra os professores, o reitor, os diretores de centro e tal, aí depois é que vai entrar os formandos. Gente, é a coisa mais linda. Aqui na universidade, os formandos, eles estão todos de beca, sabe? Todos arrumados com aquela faixa. Aí começa a tocar uma música bem emocionante que eles escolhem. Aí tá todo mundo lá de pé, batendo palma. Aquele pessoal entra, assim, todo mundo elegante, todo mundo bonito, e senta lá nas cadeirinhas lá, tem as cadeiras identificadas.
E o pessoal do cerimonial vai indicando, porque tem a quantidade de pessoas por fileira. Então, a gente vai indicando as pessoas onde elas sentam. Antes que comece, a gente já conta as pessoas, quantas pessoas na fila, já marca os assentos por curso, a ordem que é chamado lá em cima. Então, a gente marca os assentos lá embaixo também. Então, tem todo um trabalho de pré-evento, antes da colação em si, né? Aí tem a entrada dos formandos, o juramento dos formandos, né? A imposição de grau do reitor, que ele preside o evento, discurso do orador da turma, do paraninfo, entrega dos certificados, premiações e homenagens, tá? Então, gente, é muito bonito, muito, muito, muito bonito. E o que demora mais a colação de grau é os discursos. Geralmente as mesas são compostas por umas 8 a 10 pessoas, né? Vai diretor de centro, diretor, reitor. Como é mais de como é que eu posso falar assim? Quando é um curso só que está formando, geralmente medicina forma separado. Então, quando é medicina que está formando, é menos pessoa. Então, a mesa tem 5 pessoas. Por que medicina é separado? Porque a grade de medicina ela é fixa, ela começa e termina num período específico. Então, a grade de medicina, independente de greve, independente de tudo, ele é o único curso que a grade dele é fechada. Então, o pessoal de medicina, sempre quando forma, é menos pessoa na mesa. Mas quando as outras formaturas, que é feito vários cursos ao mesmo tempo, então eles colocam 3 alunos de secretariado, 4 de economia, 10 de administração, 5 de contabilidade. Então, cada curso que está lá embaixo tem que ter um representante lá na mesa. Então, imagina o seguinte, às vezes fica 10 a 12 pessoas na mesa. Aí, 5 minutos cada, haja discurso. Mas acontece, tá? São concedidas antecipações de outorga de grau, né? Aí coloca situações em casos que as pessoas possam pegar o grau antes dos outros, né? Se a pessoa for militar, for transferido por questão de pós-graduação, porque assumiu concurso público e precisa do diploma, enfim, tá? E posterga de gabinete, aí eles vão dando essas precedências. A ordem de precedência de cerimonial das universidades, que também consta no decreto 70.274. Nos eventos promovidos pela reitoria, observa-se a seguinte ordem: reitor, pró-reitor e diretores. Esse daqui, gente, também é a mesma sequência que a gente serve no Instituto. No nosso caso, fica reitor, diretor-geral dos campos, pró-reitores e depois diretor-geral de outros campos. Então, existe uma ordem para você colocar as pessoas na mesa, né? E a precedência da colação de grau, reitor, autoridades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, vai ter lá um juiz que vai a prefeita, vai o governador. Então, imagina que se eu te fizer uma questão te pedindo para você colocar em ordem essas pessoas, como é que você vai fazer? Observa, primeiro o reitor, depois, por exemplo, o executivo é o governador, o legislativo é um desembargador, né? Não, é um deputado, e judiciário um desembargador. Depois, o diretor do campus, do evento, coordenador do curso, nome da turma, paraninfo e patrono, tá? E aí vai as coisas que a gente tem que ter para organizar. Aqui ele coloca o roteiro de cerimonial, como é que ele tem que ser, todas as especificaçõezinhas, e o roteiro de posse do reitor. Aí aqui ele vem dizendo os passos. Lembra as ações que são compostas no roteiro? Se você começar a perceber, essas ações são muito parecidas. Início da solenidade pelo mestre de cerimônia, composição da mesa de honra, execução nacional, anúncio das autoridades presentes, discurso do atual reitor, leitura do currículo do reitor que será tomado posse, leitura e assinatura do termo de posse, discurso do reitor empossado, discurso do ministro e encerramento da solenidade. Então, observe o seguinte, houve eleição no Instituto agora, e a professora Sandra Mara perdeu a eleição, então não vai ser ela que vai ser reempossada. Quando é a própria pessoa, não tem essa questão. Mas é outra professora que ganhou, que é lá do campus Boa Vista. Então, na solenidade de posse dela, o que vai acontecer? Vai estar tanto a professora Sandamara, atual reitora, como a próxima reitora na mesma mesa. Então, uma vai abrir o evento e a outra vai tomar posse e vai fechar o evento, e vai fazer o discurso de encerramento. Então, elas vão
está lá, é que nem quando eu passei na aula passada para vocês, da questão da transmissão da faixa presidencial. E um presidente chega, o outro recebe, mesma coisa. Por quê? Porque você está passando a autoridade, é como se fosse o cajado. Então, ela tem todo o traje, bota a beca, capela, é um negócio bem sinistro. Ok. E aqui, roteiro de diretor-geral, no caso foi o que nós fizemos lá com a professora Cida, ano passado, e nós vamos fazer esse ano com o professor Isaac, né? Ano passado, não, ano retrasado, eu acho, né? Aqui ele fala um pouquinho da questão do cerimonial esportivo, na aula 16, mas esse daqui, gente, é a mesma coisa, tipo de cerimônia, como é que é feito, e aí você vai ver que é a mesma coisa. As cerimônias, elas têm um padrão, entrada das pessoas, discurso, execução do hino nacional, olha aí, entrada e achamento da bandeira, declarações de abertura, juramentos, saudações e encerramento. Então, todo evento, ele tem uma sequência básica. Qual é o esqueleto básico do evento? Abertura, evento, momento cívico, momento artístico, desenvolvimento do evento e encerramento do evento. Então, eu tenho que abrir, eu tenho que fechar. Eu já fui em eventos que as pessoas fazem a abertura e não fazem o fechamento. O que é o fechamento? Terminou a palestra, é obrigada, boa tarde. Pronto. Que fechamento foi esse? A pessoa não falou nada. Então, quando terminou a palestra, aí o palestrante passa a palavra, aí vai lá o mestre de cerimônia. Nós agradecemos a presença de todos, passa alguma informação de certificado, de alguma coisa, e aí sim ele fecha. Então, aquela pessoa que abriu, ela tem que fechar o evento. O mestre de cerimônia, ele tem que fazer esse processo. Tem que ficar claro na mente do público que abriu e fechou, né? Então, tem que ter essas passagens de momentos. E todo evento público, vocês já viram que, por lei, ele tem que ter execução de hino nacional. Aqui no estado de Roraima tem que ter execução do hino do estado, que alguns eventos a gente sabe que as pessoas estão fazendo e nem executam nem o nacional, nem do estado, nem nada, né? Mas que é o ideal que tenha, tá? Que deve se ter. Então, a gente vê muito essa questão do cerimonial. Aqui ele coloca assim, é recomendado a criação de um comitê para gerenciamento das atividades de premiação. Para que esse comitê? Porque eles vão cuidar de quê? Da questão de medalhas, troféu, fazer planejamento, elaborar checklist da cerimônia, providenciar ensaio da cerimônia. Quando a gente fala de pré-evento, a gente tem uma divisão, os eventos eles são pré-evento, evento e pós-evento. Toda a questão do planejar, teve até a questão da prova que eu coloquei isso, tudo que é planejar, medir, organizar, consultar, tudo é antes, né? Na hora que eu vou executar, eu estou fazendo, organizando, executando, no ato do evento. E depois é avaliar. Eu vou avaliar se o meu evento foi legal, se teve alguma coisa que houve uma falha, se tem alguma coisa que eu possa melhorar. Então, isso daí é pós-evento. Então, eu tenho que fazer. Geralmente, alguns eventos, eles requerem que você tenha um bom tempo de planejamento, outros não precisam de tanto tempo. Geralmente, os eventos públicos, como colação de grau, ortoga, posse, são eventos curtos, que a gente chama, e mais fáceis de trabalhar. Então, a gente consegue fazer esses eventos em planejamento em pequeno espaço de tempo, né? Mas em uma semana, 15 dias. Diferente de alguns eventos privados, como uma feira, uma convenção. Tem eventos que as pessoas levam em torno de um ano ou mais para fazer esses eventos, organizar. Por quê? Porque, de acordo com a demanda do evento, demora para se ter. Então, aqui ele vem falando sobre os eventos, as cerimônias de encerramento, os eventos públicos, os eventos esportivos. E, por fim, ele fala um pouquinho do pronomes de tratamento, tá? Como é que é feita essa questão do prazo ideal para enviar convites? Nesse aqui, ó, convites e pronomes de tratamento. Então, é isso que eu gostaria de falar com vocês para dar uma ênfase um pouquinho. Segundo Franco, o prazo ideal para cada tipo de convite é 30 dias de antecedência para autoridade de primeiro escalão, autoridades e solenidade de jantares de conferencista, palestrante, casamentos e bodas, que é onde a pessoa se organiza, planeja sua agenda.
15 dias de antecedência para a festa de 15 anos e demais eventos sociais. Eventos sociais, vamos lá, puxar na nossa memória. Aniversário, piquenique, festa. Então, o ideal é que sejam 15 dias. Então, 2 semanas antes. 10 dias de antecedência para eventos empresariais, vai ter uma reunião, vai ter alguma coisa, então 10 dias, e 3 a 5 dias de antecedência para eventos informais. Agora a gente sabe que já aconteceu de você estar em casa, quando é de noite, você receber um convite no WhatsApp que vai ter uma festa amanhã, né? Ou então você recebe na sexta ou na quarta, que vai ter uma festa no sábado. Às vezes até no mesmo dia. Então, a gente tem que observar e respeitar esse prazo. Por que eu tenho que respeitar esse prazo de convite? Porque é onde a pessoa pode se organizar, é onde a pessoa pode ver se naquele dia ela já não tem um planejamento. E sempre lembrando, quando vocês for fazer evento, vocês têm que respeitar o prazo, né? Por exemplo, eu tenho algum outro evento na cidade nesse dia, é um dia que vai ter chuva, então eu não posso fazer ao ar livre. É um período chuvoso, é um período que não tem chuva, então eu tenho que observar esses detalhes para que o meu planejamento seja bem feito, para que na hora da execução não tenham dificuldades, tá? Informações do convite. O que o convite tem que ter? Quem convida, né? Sempre a pessoa, a instituição, por exemplo, no convite do instituto diz assim, o IFE tem prazer em convidar você para a solenidade de inauguração. Então tá lá, quem convida. O motivo, inauguração, jantar, casamento, 15 anos, né? A indicação do traje, né? Todo convite tem que ter. Se você vai de esporte fino, de social, se é um evento black tie, qual é o traje que você tem que estar? Que esses detalhes, eu quero fazer uma aula que não está dentro do nosso inventário, mas eu gostaria de fazer uma aula especial para vocês, quem quer participar. Indicação, data e local e horário, e pedido de confirmação, que pode ser através de WhatsApp, e-mail, ou um telefone fixo ou celular, que você possa passar para alguém, tá? Cuidados na confecção de convite, a gente tem que ter, observar as letras, observar se tem os detalhes. E eu gostaria de falar para vocês, para que vocês observem isso aqui, ó, RSVP, tá? Essa sigla é uma sigla em francês, que ela significa dizer responder s'il vous plaît, né? Então, ele pede, né, ele pede que a pessoa que recebe o convite, ela dê uma resposta se até tal dia ela vai conseguir estar presente. Então, aqui no evento, ele fala, no convite, aqui ele coloca SRVP até dia 16 de agosto. Então, quer dizer que esse convite, o evento em si, vai ser dia 22 de agosto, que é uma quarta-feira. Mas ele precisa que seja retornado dizendo se a pessoa vai ou não para o evento até o dia 16. Porque muitos eventos a gente paga por pessoa. Então, imagine que você vai pagar um buffet, pagar alguma coisa por pessoa, e aí você está contando. Você vai pagar R$ 75 por pessoa, você vai convidar 100 pessoas. Está R$ 7.500. Se 10 pessoas não forem, você teve um prejuízo de R$ 750. Né? Então a gente pensa assim, que não é legal, não é de bom tom, e eu sempre falo, se você for convidado, você é obrigado a dar retorno. Ou que você vai, ou que você não vai, ou antes ou depois, não é legal. O ideal é antes. Antes você vai, manda o retorno, e depois só em caso mesmo assim que quando tem aquela situação que não tem condições mais, que aconteceu imprevisto realmente, aí tudo bem depois, mas o ideal é que seja antes e com antecedência boa, tá, gente? Para a pessoa, por exemplo, porque quando eu convido alguém, eu deixei outro te convidar. Então, se você não pode vir e você foi meu convidado, você me avisando, eu vou abrir a oportunidade para convidar outra pessoa que estaria na lista de espera, vamos dizer assim, né? O convite, ele tem que ter, aí vai estar dizendo direitinho quem convida, quais são as observações, dia, local, horário e confirmação da presença. Outro modelo de convite aqui, ó. Convite de casamento, nome do pai da noiva, da mãe da noiva e do noivo, né? O que é uma cerimônia religiosa, de casamento, dessas duas pessoas, nome da noiva e do noivo, data, local, né? Data, hora e local, ou seja, igreja ou prédio,
endereços dos pais do noivo e da noiva, caso você queira mandar o seu presente, né? E sempre vai. Outro modelo de convite, aqui ela vem falando o motivo do evento, data, horário e local, né? E tem toda a parceria, sempre, data, horário e local. Ah, professora, o meu evento eu tenho parceiros, posso te colocar? Pode colocar o logotipo da parceria, não tem problema, tá? Sempre a gente observando esses detalhes. Aqui a gente fala do emprego e pronomes de tratamento. Esse daqui eu gostaria que vocês dessem uma olhada. No Poder Executivo vai estar lá, presidente, vice-presidente, são Vossa Excelência. Poder Legislativo, deputados, e Judiciário, ministros, juízes e autoridades. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade, mas quando está tendo briga lá no Senado Federal, misericórdia, aí os deputados falam assim, porque Vossa Excelência, porque eles são obrigados a se dirigirem uns aos outros com o pronome de tratamento, né? Só que eles falam com a vontade, e Vossa Excelência é um bandido, Vossa Excelência é um corrupto, Vossa Excelência... Quer dizer, bota um pronome de tratamento tão bonito e acaba falando umas coisas tão deselegantes, né? Mas existe. Demais autoridades pode ser Vossa Senhoria, somente em casos religiosos, Vossas Eminência, Vossa Eminência, tá? Vossa Excelência Reverendíssima, no caso de arcebispo e bispo, Vossa Santidade, no caso de Papa, Vossa Magnificência, no caso de reitores de universidade, Vossa Majestade em reis, Vossa Alteza Príncipes, tá? Então, esses pronomes de tratamento, eles, além da área de cerimonial, vocês já vê isso na matéria de português, e é interessante que vocês saibam como se dirigir às pessoas adequadamente. Então, quando você vai fazer um convite, se você vai mandar um convite para um deputado, para um vereador, é Vossa Excelência. Então, se é para o magistrado, já é diferente, pode ser Vossa Vossa Excelência também, mas pode ser Vossa... deixa eu ver como ele está aqui. Quero falar magnificência, mas não é magnificência, tem outro. Ai, gente, me perdi. É esse mesmo, Vossa Excelência. Mas tem um outro excelentíssimo, né, ilustríssimo. Sempre eles usavam, quando eles mandavam documentação, quando eu trabalhei como secretária executiva, eles sempre usavam isso, ilustríssimo. Não se usa tanto hoje, mas principalmente no judiciário, até hoje ainda aparecem essas nomenclaturas, tá? Enfim, então eu quero que vocês observem que nesse momento a gente vai ter algumas coisas que a gente tem que observar. Todo evento a gente tem que ter o público-alvo, né, o motivo da celebração, data, horário, local, né, traje que as pessoas estão usando, tem que observar a forma de tratamento, convites, para a gente poder sempre ter um checklist que condiz ao nosso evento. Eu vou abrir agora para vocês, para ver se vocês têm alguma pergunta. Isso é a matéria programada para essa semana, para a gente finalizar. Vocês têm alguma dúvida? Só a Ana e o Tauan Professora, que estão de câmera aberta. por quê? Só eles dois, que tanta gente só... Desculpa. Diga. Essa questão de pronome de tratamento, é obrigatório tratar assim? Não pode ser só senhor, Sim. senhora? Poder, tudo você pode, mas nem tudo lhe convém. Entendi. Entendeu? Poder você pode, mas não é tão elegante, né? Não é um negócio muito... Não fica legal, não. Interessante é você utilizar o pronome adequado. Até porque, socialmente, as pessoas já estão acostumadas a esse tipo de tratamento. Então, se você for usar, acaba que tem algumas pessoas que se sentem diminuídos por não serem a Vossa Excelência e serem apenas senhor, né? Por exemplo, no evento de colação de grau,
sempre a gente vai colocar assim, um magnífico, Vossa Magnificência, o reitor da Universidade Federal de Roraima. Então, a gente sempre utiliza esses termos, né? Mas é ser humano, né, filha? Eu acho que não diminui as pessoas, porém é um hábito já, e como também está na legislação, a gente acaba cumprindo, tá bom? Tá bom, obrigada. Primeira participação, Carlinha, Rochou. O que mais? Gente, só a Carla vai participar hoje. Que coisa, hein? Que interessante. Professora? Oi. Em relação à professora passou nas últimas provas sobre Oi, os Carla. eventos, da gente analisar os eventos. Vai ter isso nessa? Sim, Tauan. Por que que tem nela? Por que você acha que tem? Qual é a sua percepção em relação a essa atividade? É a questão das Ou você surpresas, porque da última vez eu pensei que ia ser o evento que a gente participou para ganhar um ponto, mas foi, se não me engano, peraí, esqueci agora qual foi o evento, mas foi alguma questão de posse do presidente, parece. Eu acho que foi a posse do presidente mesmo. Porque na disciplina a gente estava falando sobre a questão da bandeira, do uso da bandeira e da faixa presidencial. Na apostila tinha uma parte que era só sobre isso. Então, o evento de vocês, ele tinha que condizer com o conteúdo que vocês estavam estudando, né? A participação, sim, foi participar do evento para vocês observarem a questão do processo mesmo, de como é que é feito um debate, né? Que foi feito um ciclo de palestra. Porém, a disciplina estava falando sobre a faixa presidencial, sobre os símbolos nacionais, então o evento tinha que condizer com o conteúdo que vocês estavam estudando, entendeu? Então, se vocês estão estudando cerimonial universitário, vocês acham que o evento vai ser de quê? Colação de grau, né? É o que condiz. Não poderia cobrar outra coisa de vocês, né? Eu não sei se a senhora vai concordar comigo, mas eu achei aquele evento da entrega da faixa presidencial tão desorganizado. Acho que foi um dos eventos mais organizados que eu vi da minha vida. Na verdade, são várias etapas, né? Aquele vídeo lá é um pedaço de uma etapa. A entrega da faixa, ela está entre, vamos dizer assim, entre 40% a 70% do evento. Já aconteceu, para acontecer a faixa, já aconteceu o desfile, já aconteceu a carreata, aí depois a carreata que passa para a faixa, aí depois da faixa tem a nomeação dos ministros, então é o dia inteiro de eventos. Aquele lá é um pedaço do todo, é como se fosse assim, uma fatia do bolo só. Então, no mesmo dia que a entrega da faixa presidencial, também há a nomeação dos ministros? No mesmo dia. Só que depois. Primeiro o presidente toma posse, primeiro ele assina, toma posse, para depois ele nomear os ministros, porque ele vai nomear e ele vai assinar. Então, primeiro ele tem que ter tomado a posse, para ele poder ter autoridade de assinar e delegar outra coisa. Entendi. Obrigada. Entendeu? Professora? Oi, Júlia. A senhora tinha falado que o mestre de cerimônia é ele que sempre dá as boas-vindas e dá despedidas, se despede das pessoas, né? Ele sempre faz abertura e encerramento dos eventos. Em alguns eventos que a senhora tinha botado pra gente ver, a pessoa de maior autoridade era quem falava por último. Mas acho que Toda a vida Júlia. Eles podem até, a pessoa de uma autoridade pode abrir o evento. Ela só faz a abertura, é um parágrafo assim. Senhoras e senhores, boa tarde, sejam bem-vindos ao evento. E eu agradeço a presença de todos.
Aí ela passa para o mestre de cerimônia e dá continuidade do evento. Agora, o discurso mesmo é no final. Que tinha visto aquele lá que era entrega. Não sei se era. Acho que não, acho que era certificado ou era diploma dos diplomatas. Me esqueci. Aí Sempre o. a autoridade maior é por último, viu? Sempre. Eu acho que eu não. Acho que eu perdi a última parte. Que eu não vi o Hum. mestre de cerimônia, ele se despedindo das pessoas. Acho que não apareceu no vídeo. Às vezes acontece que na hora de fazer a gravação, eles não gravam até o final, porque na verdade para eles o que importa é gravar o evento em si, né? Então, por exemplo, teve um evento que eu fiz lá que eu fiz não, que eu botei para vocês da Marilene Franco. Se vocês observarem, já está na hora das pessoas irem para a composição da mesa. Então não aparece uma mesa. E o certo é desde o início até o final. Então, eu vou ainda procurar um evento assim que esteja bem feitinho, bem redondinho, início e final. Tá Eu bem, vou ver se obrigada, eu acho aqui da professora. Universidade Federal. Nada, Júlia. Gente, mais alguma dúvida? Não, Não? professora. Não. Ok, Rosa. Lembrando da nossa agenda de hoje. Hoje nós vamos ter, eu vou terminar a aula, vou disponibilizar ela no YouTube. Vocês vão ter a resposta da avaliação da semana passada e quem ficou de recuperação vai fazer a prova amanhã. Não esqueça que vou mandar o link no seu e-mail e no seu privado do seu WhatsApp. Se você não receber mensagem, é porque você não ficou de recuperação. E também vai ter o ponto de participação, tanto de quem assistiu no Meet e participou, como de quem comentar no YouTube, tá? Deixa lá nos comentários lá o que você achou da aula e o que você entendeu. Faz um resumo do que você entendeu do começo ao fim da aula e eu vejo se você verdadeiramente assistiu o vídeo, né? Porque a intenção é que você assista para aprender. Baixa a apostila do módulo 4 para você poder responder sua prova. E na quinta-feira eu libero o AV4, que é a avaliação desse módulo. Essa é a nossa última aula dessa disciplina, quando a intenção é, quando nós voltarmos, né, que eu espero em Deus que ano que vem nós já estejamos em sala de aula, é que a gente faça um curso de extensão de cerimonial com prática, né? Cerimonial é etiqueta com prática, para que a gente possa aprender um pouco mais. Já que a gente já viu a teoria, agora a gente vai executar essa teoria, tá? Mas não vai ser obrigatório, e é só para quem tiver interesse em aprender e praticar um pouco mais, ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Não. Não. Não, Ok. professora. Então, eu vou desejar a todos uma boa tarde, e qualquer coisa vocês podem botar no grupo da turma e me chamar no privado.